Graça e paz, irmãos. Primeiramente, eu vou fazer minha autodescrição. Eu me chamo Samile, tenho 1,60 m, pele parda, tenho cabelo cacheado castanho na altura dos ombros e estou vestindo óculos, uma camisa bege, calça azul e uma sandália também bege. Vamos fazer todos juntos o introito bíblico, que se encontra em Salmos 9, versículos 1 e 2. Todos juntos? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Cantarei louvores. Amém. Chamada adoração com ministério entre nós. Consagração. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer minha autodescrição. A autodescrição do grupo: me chamo Beatriz, tenho 1,60 m, sou do vocal do grupo. No meu lado esquerdo tem Luísa, também do vocal do grupo. Adriel está no violão, Gisela no teclado, Miqueias no baixo e Vander na bateria. Todos nós somos jovens daqui da Segunda Igreja Batista. E vamos louvar o Senhor, ao Rei dos Reis. Eu consagro tudo o que sou. Amém? Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus
e o poder ao Rei Jesus. Declare isso e o louvor. E o louvor Ao Rei Jesus. Cante bem forte. a glória, a força ao Senhor e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja pode sentar. Amém. Mais um recitativo bíblico. Vamos fazer em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Mais uma vez, todos juntos. Amar. Não deis crédito ao Espírito. Antes, provai os Espíritos, sede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amém. Momento de dízimos e ofertas. Gostaria de convidar o GAM para estar louvando e os diáconos escalados. Louvor, Senhor, te quero. Graça e paz, igreja. Amém. Meus irmãos, nós somos o GAM, o Grupo de Ação Missionária. Nos reunimos aqui às terças-feiras. E esse grupo é formado por jovens, embora eu esteja inserido nele, jovens de 18 a 35 anos. Meus irmãos, só queria passar um dado muito importante para os queridos. No montante das igrejas batistas que temos aqui em Pernambuco, nós somos a 4ª igreja que ainda tem a organização GAM. Temos um montante de igrejas aí que não tem mais a organização de grupo de ação missionária. Então, peço aos irmãos que orem por essa organização, orem por esses meninos que estão aqui conosco, para que possamos continuar crescendo e, sim, ajudar na criação de outros grupos missionários em outras igrejas batistas. Amém? Eu sei que o momento é de dízimos e ofertas, mas eu queria fazer um momento de oferta bem diferente. Então, a igreja vai ficar de pé. Vamos cantar, vamos bater palma e louvar a Deus nesse momento. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Canta bem forte, Senhor, eu te quero. Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. Amém. A coroa. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
prosseguindo para o alvo eu vou. Amém. A coroa. Então, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Eu quero mais. Canta bem forte, igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Canta, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gostaria de pedir ao diácono Jairo que orasse pelos dízimos e pelo pregador da manhã, o pastor Ambelino. Oremos. Te agradecemos, ó Senhor, por estar, Senhor, na tua casa nesta manhã, ó Pai. Pela oportunidade, ó Pai, que tu concedes, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, de te adorar, te servir, Senhor, na beleza da tua santa santidade, ó Pai. Que tu possa, Senhor, estar, Senhor, abençoando, Senhor, a cada um de nós, a tua igreja, ó Pai. Sendo, Senhor, com esses dízimos e essas ofertas, ó Pai, que foram entregues, Senhor, no teu altar, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Que esses recursos, ó Pai, possam servir, Senhor, para a manutenção do teu reino, Senhor, aqui na terra, ó Pai. Na manutenção, Senhor, da tua igreja aqui em Jardim Paulista, ó Pai. Mas também, ó Pai, que esses recursos, ó Pai, possam alcançar, Senhor, campos longínquos, ó Pai. Que tu possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a cada um irmão, ó Pai, que contribuiu nesta manhã, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que não puderam fazer, ó Pai, que tu possa, Senhor, concedê-los outras oportunidades, ó Pai. E que todos juntos, ó Pai, possamos fazê-lo e fazê-lo com alegria, ó Pai. Mas também, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, te entregamos a vida do teu servo, pastor Nobilino, ó Pai, que nesse instante, ó Pai, revestido, Senhor, do teu poder, Senhor, trará, Senhor, a palavra, Senhor, para os nossos corações, ó Pai. Que esta palavra tua, ó Pai, possa penetrar, Senhor, os nossos corações, ó Pai, que possamos, Senhor, reter a tua palavra, ó Pai. Mas acima de tudo, ó Pai, como os servos bons e fiéis, ó Pai, colocá-la em prática, ó Pai. Sede, Senhor, com o teu servo, esconde o Senhor por detrás da tua cruz, ó Pai. Que tudo, Senhor, quanto ele venha falar, Senhor, não seja de si, Senhor, mas seja inspirado, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu me perguntar logo aqui esta manhã. Eu não sei, aqui observando de cima, tem um certo número de pessoas, eu não estou conseguindo identificar, mas eu gostaria de saber se há entre nós alguém que está nos visitando essa manhã. Tem alguém que está nos visitando e poderia ficar de pé, por favor? Alguém que está nos visitando essa manhã? Alguém? Não, não é? Muito bem, todos são domésticos da fé. Glórias a Deus, membros e congregados. Que bênção do Senhor. Irmãos, o texto que nós vamos ler essa manhã, como os irmãos já são costumeiros, aos domingos nós estamos tratando das cartas
diversas que foram escritas no Novo Testamento e estamos trabalhando justamente a segunda carta de Pedro. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2, porque nós vamos dar continuidade nesse texto tão magnífico e maravilhoso. Enquanto os irmãos estão aí abrindo as Escrituras Sagradas, deixe-me falar algo para você que é muito importante nesta manhã. Muito importante. Meus irmãos, Pedro, apóstolo de Cristo, e por ser um apóstolo, ele foi então comissionado pessoalmente por Jesus, por isso que ele é apóstolo. Lendo esta passagem que nós vamos ler agora, que está entre os versículos 9 até o versículo 16, eu li, reli, eu fiz essa leitura várias vezes para procurar entender, preste atenção, para procurar entender por que Pedro ele foi tão duro nessas palavras. Eu acredito, meus irmãos, que esse texto que nós vamos ler é um dos textos mais fortes em relação à conduta pecaminosa dos falsos mestres. Eu fiquei impressionado com esse texto. 2 Pedro, capítulo 2, nós vimos na semana passada, desde o versículo 1, que o nosso querido pastor Luiz ele trouxe, que Pedro ele estava alertando a igreja, acordando a igreja, para que ficassem alertas em relação aos falsos mestres. E por que Pedro estava fazendo isso? Porque você precisa saber duas informações sobre falsos mestres. A primeira informação é que um falso mestre, ele surge fora da igreja ou dentro da igreja? Ele surge de dentro da igreja. Isso precisa ficar muito claro para nós entendermos. O falso mestre, ele surge no meio do povo de Deus. Primeira grande informação. A segunda grande informação sobre o falso mestre é que toda heresia que ele prega, toda heresia que ele levanta, é baseado na verdade. Olha só. Portanto, a heresia, ela surge como base na verdade e torce a verdade para se mostrar uma heresia que arrasta a multidões. Aí eu fiquei lendo esse texto e pensei comigo, pastor Luiz. Veja, todo autor sagrado é inspirado por Deus. Amém, igreja? E é verdade. Mas não tenha dúvida que o sentimento do autor também está nas palavras. E eu fico parando para pensar aqui como foi para Pedro escrever essa porção do texto que nós vamos ler. Eu acho que ele estava muito brabo. Eu acredito que Pedro ele estava muito chateado, gente. Ele estava muito chateado, ele não aguentava mais ver de dentro da igreja pessoas surgindo para levantar heresias, falsos mestres, distorcendo a palavra e levando crentes em Cristo a se perderem. Então, olha só o que é que Pedro escreve a partir do versículo 9 para falar da conduta pecaminosa desses falsos mestres, a partir do versículo 9. E ele abre a sessão começando a dizer assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente, olha só, aqueles que, seguindo a carne, ou seja, a natureza humana, andam em imundícias paixões e menosprezam qualquer governo. Eles são atrevidos, eles são arrogantes, não temem em difamar autoridades superiores.
verso 11. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamante na presença do Senhor. Verso 12. Esses, porém, ou seja, os falsos mestres, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas em deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insacíveis no pecado, engodando, olha só, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 16. Recebeu, porém, Balaão castigo das suas transgressões, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém? Amém, igreja? Parece poesia, não é? Quando a gente entende agora o momento em que Pedro se encontrava, quando ele escreve esta porção, esta seção do texto, parece poesia. Observe que no versículo 9 aí na sua Bíblia, Pedro inicia esta seção falando de juízo. E ele vai dizer que há um castigo para os injustos, para o dia do juízo. Esse dia, D com letra maiúscula, significa na volta, na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos a escala do inferno é assim. Quem vai padecer no inferno? Primeiro, o diabo, Apocalipse está assim escrito, o diabo, o anticristo, os falsos mestres e todos os ímpios. Viu a escala? Olha onde é que os falsos mestres estão. Quando lá em Apocalipse fala das duas bestas, é um livro que fala através de metáfora. A besta que emerge do mar é o anticristo. A besta que emerge da terra, quem são? Os falsos mestres. Por aí você tira o quão é importante a igreja prestar bem atenção sobre pessoas que se levantam, essa classe maldita que se levanta para persuadir a muitos na igreja e tirar a igreja do rumo, do caminho da palavra de Deus. Vejamos então aqui as classes dos pecados desse povo para a nossa identificação. Pedro vai dizer no verso 10, o primeiro pecado desse povo, a maledicência. Olha só, essa expressão no verso 10 que diz assim, seguindo a carne, andam, não é? Em imundas paixões. A carne aí, como nós já falamos, significa a natureza humana. Então, esses falsos mestres, eles já tinham impregnados na sua natureza humana a vontade e o desejo imoral, falta de ética, eles eram imundos e impuros. Os falsos mestres, eles tinham uma vida também sexual completamente imoral. Por isso que a Bíblia diz, na continuidade do verso 10, que eles eram arrogantes, eles eram atrevidos. O que significa isso? Significa que eles não admitiam os seus erros e muito menos aceitavam ser corrigidos. Você quer identificar um falso mestre, você já começa pela desobediência que ele tem em relação às autoridades. Quando você vê uma ovelha que é desobediente ao pastor, pode ficar certo, ele tem uma tendência muito grande de se tornar um falso mestre.
Há um pastor que serve a Deus, que serve ao Senhor de maneira correta, viu? Vamos abrir aqui um parêntese muito importante, né? Submissão ao Senhor. E a consequência disso é submissão às autoridades. Então, quando você vê alguém arrogante, atrevido, quando você vê alguém com a alma impura, desejosa de praticar imundície, isso tem a ver com uma tendência de se tornar um grande falso mestre dentro da própria igreja. Na parte B do versículo, olha aí o que diz. Eles não temem em difamar autoridades superiores. É o que a gente fala da questão da obediência. Não temem em difamar, olha aí a maledicência, eles não temem em difamar autoridades superiores. Ou seja, as pessoas não têm limites, eles são anarquistas. Anarquistas dentro da própria igreja. Se você tem, meu irmão, um pastor que é sério, um pastor que prega a palavra, um pastor que é exemplo, que não deixa uma vírgula para ser falado, então se chega uma ovelha perto de você e começa a difamar esse pastor, tem algo errado. Conselho que eu lhe dou, a primeira coisa que você deve fazer, olha, faça o seguinte, vá procurar o pastor e dizer tudo que você está dizendo a mim, vá dizer a ele. Aí você vai ver se a ovelha tem coragem ou não de falar. Porque alguém que abre a boca para começar a falar mal do seu próprio pastor, tem coisa errada por aí. Cuidado com as suas amizades dentro da igreja. Cuidado com certas amizades. O que a gente tem que fazer é orar pelo irmão, conversar com o irmão, para que o irmão comece a entender o processo do que é submissão ao seu pastor. Pastor que zela pela sua alma, que prega pela sua alma, que ora pela sua vida e pela vida da sua família. Então temos que ter muito cuidado com essas pessoas que não têm limites. Eles não respeitam a lei de Deus, vai respeitar a lei da autoridade. Percebe o sentimento de Pedro nesse momento? Como Pedro, ele está com, sabe? Ele está irritado, Pedro, aqui. Mas ao mesmo tempo, ele está sendo zeloso para com o rebanho de Jesus. Ele está sendo zeloso. Primeiro pecado, o pecado da maledicência. O segundo pecado está no verso 12. O pecado da blasfêmia. Olha o que é que Pedro diz aqui. Todavia eles, esses falsos mestres, eles são brutos e irracionais, grifa na sua Bíblia. Falam mal daquilo que são ignorantes. Ou seja, como nós falamos na introdução, o que é que o falso mestre ele faz? Ele se baseia na verdade, mas ele é ignorante na verdade. Ele pode até conhecer a palavra, mas não aceita esta palavra. Não é a ignorância por não saber. Ele sabe, o diabo conhece a Bíblia, meus irmãos. Ele sabe. O fato é que ele é tão atrevido, tão ignorante, tão arrogante, que ele distorce a palavra para enganar você e enganar a muitos. Cuidado com esses falsos mestres. É uma palavra de alerta para a igreja do Senhor. E como nós temos falsos mestres nos dias de hoje? Ficou somente lá em Pedro não, meus irmãos. Não ficou somente lá em 2000 anos atrás, não. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje, tem pessoas que falam mal da sã doutrina, tem pessoas que falam mal daqueles que querem servir de fato a Jesus, exalam arrogância. E tem mais, né? Desfilam aí como se tivesse um nível superior aos dos outros. Os gnósticos faziam muito isso, né? Gnosticismo. Gnose tem a ver com saber. Mestres gnósticos naquela época, eles se achavam super. É isso aí que Paulo ensina, que Pedro ensina, a gente sabe muito mais, isso aí é só fichinha. Eles diziam naquela época, cuidado com os falsos mestres. Sabe por quê? Porque uma heresia sendo colocada no meio da igreja não fere apenas e tão somente o erro intelectual de cada um de nós, mas também faz com que a gente tenha a perda total da conduta ética e moral dentro da igreja. É isso que um falso mestre faz. Ele quer levar você e sua família para uma conduta imoral, para uma conduta impura e fora, de total depravação, e dizer a você, tem nada demais não, jovem, você se vestir assim não, tem nada demais não. Tem nada demais você beber, tomar uma com os amigos da faculdade, não tem nada demais. Cuidado com essas amizades, para onde vai levar você, meu irmão, minha irmã. Muito cuidado. Aquilo que parece ser
tão simples e tranquilo que é sendo postado e colocado aí fora por este mundo. Não vá atrás desse mundo, não se molde a esse mundo, você não pertence a esse mundo. Se você é filho de Deus, você não é filho deste mundo, você é filho do Deus Altíssimo. E não tem que copiar as regras desse mundo. Você não precisa se encaixar no sistema para fazer parte dele. A cultura não precisa, você não precisa se moldar à cultura, você precisa mudar a cultura através da mente de Cristo que há em você. Esta é a ideia do texto. Quando você nega a verdade, quando você distorce a verdade, você está propenso a cometer uma corrupção moral muito grande. E isso é muito complicado, por isso que Pedro vai dizer que eles são brutos e irracionais. Paulo também fala isso. Se puder projetar em Romanos capítulo 1, versículo 22. Não sei se vai ser possível projetar. Olha o que é que Paulo ele fala sobre os falsos mestres. Vamos juntos, vamos lá? Inculcando-se por sábios, eles se tornaram por loucos. E o texto continua no 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Olha o que eles fizeram. Eles distorceram a palavra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. São brutos e irracionais. Por favor, pode voltar lá para o texto de 2 Pedro, capítulo 2. No versículo 12, porque Pedro vai chamar eles de brutos e irracionais. Não é? São feitos para presa e para destruição. Vamos ao versículo 13, por favor. Que agora vem outro pecado, outra conduta pecaminosa dos falsos mestres, que é o adultério. É claro, maledicência, blasfêmia. Vai parar onde tudo isso? Em adultério. Olha o que está escrito no verso 13. Recebendo justiça por salário da injustiça que praticam. Aí agora, considerando como prazer a sua luxúria carnal, olha aí os prazeres da carne, em pleno dia, grifa na sua Bíblia, olha só. É interessante isso, né? Porque geralmente, infelizmente, o adultério, como é que se acontece? Às escuras, não é? O adultério acontece às escuras, o pecado ele ocorre nas escuras, nas entranhas das trevas. Mas esse pessoal aqui, o falso mestre, eles são tão atrevidos e arrogantes que eles não estão nem aí. A Bíblia diz que é em plena luz do dia. É em plena luz do dia mesmo. Eles não estão nem aí para as regras, não estão nem aí para as leis, não estão nem aí para as normas, não estão nem aí para a conduta bíblica. Esquece. Falso mestre não está nem aí. Eles pecam e pecam mesmo em plena luz do dia. Eles não estão nem aí, são atrevidos. Olha o que diz na parte B. Eles se regalam às suas próprias mistificações. E olha o que diz agora. Enquanto banqueteiam junto convosco. Aí eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Enquanto eles banqueteiam junto com a igreja. Enquanto eles banqueteiam junto à comunhão da igreja. Ou seja, está inserido, infiltrado, estão no meio da igreja. Está no meio da igreja, meus irmãos. Impregnados, entrangnados. Estão ali no meio, ó, cercando, observando, cometendo os seus erros, as suas atrocidades, as suas condutas pecaminosas. E o que é mais incrível nesse texto é que além desses falsos mestres, está no meio da comunhão da própria igreja, na festa, junto com os irmãos, está no meio da própria igreja, eles roubavam, eles cometiam adultério e se aproveitavam da fragilidade de alguns irmãos. Está escrito no verso 14. Olha o que diz no verso 14. Os falsos mestres, eles vão com os olhos cheios de adultério, eles são insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Grifa na sua Bíblia. O que significa isso? Almas inconstantes. Engodando é enganando. Enganando almas inconstantes. Dentro da igreja, meus irmãos, escuta só, dentro da igreja há pessoas fragilizadas.
emocionalmente fragilizadas, abatidas, fracas muitas vezes. E essa fragilidade emocional, essa fragilidade espiritual é um prato cheio para um bocado de falso mestre que existe nos dias de hoje, até os dias de hoje. Eles cativam essas almas que estão fragilizadas para arrancarem tudo quanto podem dessas pessoas. Por isso que existem massas e massas de pessoas seguindo falsos mestres aí fora. É tristeza, meu irmão, em cima de tristeza. A pessoa já chega na igreja abatida, cansada, deprimida, reprimida, com depressão, com dores profundas, com marcas, com mágoas. Aí quando chega na igreja, um falso mestre maldito, miserável como esse, ganha essas almas, cativam elas. E por incrível que pareça, até adultério comete com elas. Olha como é triste um falso mestre. Por isso que a escala do inferno é assim: diabo, anticristo, falsos mestres e todos os ímpios. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Preste atenção. Fiquem ligados em tudo. A gente observa pessoas aí fora que descaradamente, vocês sabem disso, vocês acompanham, vocês assistem, vocês olham a internet, descaradamente, abertamente, em plena luz do dia, engana a muitos. E muitos estão se deixando levar. Oséias capítulo 4, versículo 6. Ou é Oséias 4, 6, que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Por favor, volta para 2 Pedro, capítulo 2. Parte B diz que o coração deles é exercitado na avareza. São filhos malditos. Ô, meu irmão, Pedro estava com muita raiva aqui. Não, sinceramente. Preste atenção. É inspirado por Deus, a gente sabe disso. Mas Pedro aqui, ele estava com... Sabe aquela ira que é justa? É uma ira justa essa. E ele estava muito sentido no momento que ele escreveu essa carta. São filhos malditos. O coração dos falsos mestres é exercitado, ou seja, é treinado para cometer avareza. Eles são meio que treinados para cometer avareza. É muito duro essas palavras. Bora para o verso 15, e a gente já vai caminhando aqui. Porque eles cometem outro pecado, é o pecado da apostasia. Porque o mais triste em saber de tudo que a gente já falou aqui, eu volto a dizer, surge no meio da igreja. Porque observe o que diz o verso 15, abandonando o quê? O reto caminho. Onde é que esse povo estava? Dentro da igreja. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Segundo o caminho do profeta Balaão. Guarda aí, daqui a pouco a gente fala. Observe. Eles estavam dentro da igreja, um dia professaram a fé. E quando a gente vai para os dias de hoje, Samiri, um dia professaram a fé em Jesus Cristo. Como pode alguém professar a fé em Jesus Cristo, depois se tornar um maldizente, um malicente como esse aqui? Como pode isso? Somente um coração duro, com natureza humana perversa, exercitado, treinado para a avareza. Um dia era membro da igreja, um dia professaram a fé. Quem sabe já foi professor de escola bíblica dominical. Quem sabe já foi um pastor, um diácono. Quem sabe já assumiu um cargo na igreja, estava à frente. E agora a gente observa alguém que negou a sua própria fé, se desfiliou da igreja do Senhor, porque durante a jornada apostataram da fé, negaram a fé. Negaram a sua própria consciência, como Pilatos fez com Jesus. Esse aí eu lavo minhas mãos. Negou a sua própria consciência. Eles abandonaram a sua fé. Negociaram com a verdade. Se tornaram como Balaão. Viu aí o profeta Balaão? Homem de Deus, profeta de Deus. Mas começou a enveredar para o caminho do amor ao dinheiro. A gente já falou aqui, vamos repetir, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro lhe ter.
O problema não é ter dinheiro no bolso, é introduzir o dinheiro no coração. E foi isso que Balaão ele fez, ele amou o dinheiro, amou o lucro, começou a incitar os inimigos de Deus contra o próprio Israel. Esse homem que se vendeu completamente se tornou inimigo de Deus. Aí no verso 16 e último verso, qual é o fim de Balaão e qual será o fim de todos os falsos profetas, todos os falsos mestres? É receber o castigo da sua transgressão. No caso de Balaão, a jumenta parou e disse: ô, abestalhado, com a voz humana, teve que repreender aquele profeta maldito que se entregou à carnalidade do dinheiro, do sexo, do prestígio, do poder, porque é isso que um falso profeta ele faz. A jumenta então refreia aquele homem, castiga, fala do castigo de Deus para aquele homem e trouxe a sentença que foi decretada. Porque, meus amados irmãos e irmãs, Deus não deixará impune os falsos mestres. A ira do Cordeiro virá sobre todo aquele que pregou heresia, que distorceu a palavra de Deus. Para estes os castigos já estão postos, já foram decretados. E que Deus cumpra a sua sentença. E que Deus aplique a sua ira santa e justa. Porque Deus é bom, Deus é amor. Mas dentro do seu amor, nada é passado impune através da sua justiça. Que Deus, pois, vos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvarmos e dizermos: sonda-me, usa-me, quebranta-me e transforma-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Cante e usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, peça ao Senhor, quebranta-me, transforma. Mais uma vez, faça essa oração. Sonda, quebranta meu coração. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Quando eu estudava no seminário, e eu ia com essas camisas assim de manga, o meu jeitão. Não sei se o pastor Luiz lembra. Que eu fui questionado por um professor, que também é pastor de uma igreja muito famosa aqui de Recife. E ele vendo aquele meu jeitão, vestido daquele jeito, e alguns outros alunos de sandália, de pé, até de bermuda rasgada, dentro do próprio seminário, estudando para ser pastor. Então ele me indagou com uma pergunta muito maliciosa. O irmão aí, não me chamou nem pelo nome. O irmão aí, o que é que o irmão acha para a gente dizer que uma igreja é liberal? Acredito que ele pensou que eu ia dizer parede preta. Acredito que ele pensou jogo de luz, fumaça. Não falei nada disso. Sabe o que foi que eu disse a ele? Eu disse, meu irmão, uma igreja é liberal dependendo da mensagem que sai do púlpito dela. É do púlpito. É do púlpito, como a mensagem sai no púlpito. Todos os apóstolos, Pedro, Paulo, todos eles, oravam para que a igreja tivesse muito cuidado dos falsos mestres. Muito cuidado para a igreja não se perder em meio a tantas heresias aí fora. E o apóstolo Paulo, em dado momento, ele disse, por essa causa me ponho de joelho. Então, se você puder, vamos orar de joelho em nome de Jesus. Pai, por esta causa, Senhor. Por esta causa, Senhor, nós nos pomos de joelhos em Tua presença. Por esta causa, Pai, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor, Pai, não permita que lobos em pele de cordeiro se levantem no meio da Tua igreja, Senhor, para arrebatar as Tuas ovelhas, Pai. Ó Deus, somos Tuas ovelhas, nós Te pertencemos, Senhor. Por isso que nós Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, não permita que nenhum se perca, não permita, Pai, que o diabo leve os nossos filhos, leve a nossa família, tire a nossa família da Tua presença, Senhor. Ó Deus, para aqueles que já estão afastados do Teu caminho, que um dia estavam aqui conosco, que o Senhor possa trazê-los de volta para o Teu aprisco, para a Tua casa, Senhor, para o Teu rebanho. Ó Deus,
E para aqueles que estão perdidos, Pai, para aquelas ovelhas que estão perdidas no meio de tantas as igrejas, seguindo homens e não a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa tocar no coração deles, que haja um avivamento no meio da tua igreja, que esta igreja que se chama pelo teu nome possa viver e pregar o evangelho da verdade, que liberta, que transforma o mais vil pecador. Unge, Pai, nos unge cada vez mais. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória e que possamos ser uma igreja que te agrada, que o Senhor se agrade de cada um de nós. Por favor, Pai, essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Permitam fazer minha audiodescrição. Meu nome é Manuel, tenho estatura alta, sou pardo, cabelo curto preto, estou vestindo uma camisa bege com a logo da EBD, calça jeans azul, tênis preto com detalhes branco. Vamos para os nossos avisos. O acampamento da juventude vai acontecer do dia 29 a 31 de agosto no Espaço Glória e eles já tiveram a virada de lote. Então agora está R$ 230, tá certo? Para maiores informações sobre a questão de pagamento, pode procurar qualquer irmão da diretoria da juventude. Acampamento da melhor idade vai acontecer dos dias 11 até o dia 12 de abril, né? Ainda temos vagas no valor de R$ 290, Pix, carnê e maiores informações procurar. Vai ser no mesmo local, Espaço Glória, está passando algumas fotos para vocês. Tá certo? Podem procurar a irmã Suzineide, Adilene ou Silvânia. As inscrições para o Afinação continuam abertas, são inscrições gratuitas, mas as aulas já vão iniciar nesse final de semana. Sexta-feira já teremos a aula de violão e no sábado teremos as aulas de iniciação musical e de bateria. Então, se você ainda quiser fazer a sua inscrição, dá tempo, é gratuita, tá certo? Pode procurar a irmã Lana, né, pelo WhatsApp, que ela estará fazendo a sua inscrição. No dia 22 de fevereiro, às 15h30, teremos a caminhada evangelística. Vamos sair daqui da igreja, vamos até o Aurora, vai ter um culto lá no Aurora e depois estaremos retornando aqui para a igreja. Nesse mesmo dia, na noite, teremos o discipulado de casais. Então, você, casal, pode vir participar. Certo? O preletor vai ser o pastor Wilker e o tema vai ser Falando Sério. Vai ser uma roda de conversa entre vocês casais. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai ser um investimento maravilhoso você estar aqui para o seu casamento. Que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo. Meus irmãos, hoje nós estaremos iniciando a nossa turma de ABD com o pastor. Para aqueles irmãos que já estão congregando conosco há algum tempo e que desejam fazer parte, ser membro da nossa igreja. As aulas começam hoje com o pastor, tá bom? Aqueles que têm o desejo, por favor, me procure. Estaremos aplicando essas aulas aqui no nosso gabinete. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, a oração final. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a primeira Igreja Batista em Jardim Paulista e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, por hoje e para todos sempre. Amém e amém. Após a oração silenciosa, a gente vai direto para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.